Olá, espectador. Seja bem-vindo ao Estação IFB, o nosso programa de podcasts informativos. Eu me chamo Mori, sou da equipe de audiovisual aqui do IFB e vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem alto, negro, tenho dreads no cabelo, estou com um penteado, retwist, com as pontas pintadas de bege, né, marrom claro. Estou com uma camisa do Djavan. Bom, a gente vai falar hoje sobre cabelo. Estamos aqui com a convidada Afromel. E, por favor, se apresente. Oi, gente, eu sou a Afromel. Eu sou uma mulher negra, alta, uso cabelos trançados, tenho braços tatuados, uso piercing, estou usando também um óculos e uma camiseta do Brasil. Perfeito. É, Assim, eu acho que é um assunto que rende muito, assim, mas a gente tem que sempre partir do princípio. E eu queria te perguntar, Mel, qual é a sua história, assim, com o cabelo? Eu sei que você é trançadeira, então eu queria perguntar, assim, qual foi sua primeira referência, assim, para ter mais afinidade com essa área e alguma história pessoal, assim, que você tem com o seu cabelo. A gente sabe que pessoas negras, como somos, sempre, majoritariamente, tem uma história muito forte, assim, com essa parte, né? E eu queria ouvir de você, assim, quais foram os seus princípios, assim. Minha história com as tranças, ela começa dentro de casa, assim. Venho de uma família matriarcal, de mulheres negras. E era muito comum, assim, durante toda a minha infância, acordar nos dias de folga da minha mãe e ter uma transista fazendo o cabelo dela, ou então da minha tia. Com o passar dos tempos, essa transista também fazia o meu cabelo. E aí, sendo uma criança curiosa, eu lembro que, por ser algo rotineiro e comum, eu sempre ficava muito em cima. Então, ela estava ali trançando minha mãe, eu estava em cima perguntando o que ela estava fazendo, o que era aquilo que ela estava usando, por que ela fazia. Então, eu aprendi dessa forma, assim, na curiosidade e quase que autodidata. E quando chegou, assim, na minha adolescência, eu alisava o cabelo, só que é algo muito cansativo, machuca, usava uns alisantes que queimavam o couro cabeludo. E aí chega uma fase da nossa adolescência, pelo menos tipo, para nós meninas, eu reconheço que tem esse recorte de diferença de vivência em relação ao cabelo entre mulheres e homens negros, mas nós meninas tem uma certa idade em que a mãe simplesmente fala, olha, agora você tá por conta própria. E quando chegou esse momento pra mim, eu via que era muito cansativo. Eu virava madrugada, passando chapinha. Estudava de manhã, então queria estar com o cabelo feito. Aí eu vi nas tranças uma forma de me livrar, sabe, de ter mais praticidade no dia a dia com as tranças. E aí, como eu já tinha aprendido por conta dessa moça que sempre ia lá em casa e tal, já era um hábito comum, eu comecei a trançar os meus cabelos, fazia manutenção nas tranças das mulheres da minha família, quando já tinha, sei lá, 2 meses, aí fazia uma manutenção, refazer as tranças na parte da frente, topo do cabelo. Até que também muito nova, ali com 12 anos, minha mãe me deu o incentivo para começar a trançar profissionalmente. Aí foi onde eu comecei a rodar o DF inteiro, fazendo atendimentos e conhecendo muitas pessoas. Foi onde eu também adentrei em outras áreas, que hoje eu vou mais para o ramo da comunicação e criação de conteúdo para as redes sociais. E aí foi mais ou menos isso. Ah, que lindo. Então você começou meio que num núcleo familiar ali, é, autodidata, né? Surpreendente, parabéns, inclusive. E, pô, você tocou nesse assunto da parada do alisamento e tal. E, enfim, a gente sabe que tem esse padrão de beleza capilar que é muito imposto violentamente contra as mulheres negras, assim, nesse período do amadurecimento, né, da puberdade e tal. E eu queria te perguntar, porque, assim, eu já fiz um estudo sobre tranças e tal na faculdade, na UNB,
E uma das partes era como as tranças ajudam no processo de transição capilar, né? Uhum. Então, tipo, essas meninas negras que estão passando por esse processo de saída, né, de tentar se encaixar nesse padrão, usando esse artifício das tranças para meio que sobreviver mesmo ao processo, né, tipo, facilitar e tal. Eu queria saber se alguma cliente sua, alguma pessoa próxima já teve que passar por isso sim e o seu trabalho ajudar a pessoa a ter essa força assim de concluir, né, esse processo da transição, de passar por isso. Você tem alguma coisa para falar? Eu acho que pelo menos 90% das pessoas que usam ou já usaram tranças passaram por esse processo de transição capilar. Porque a gente tem esse padrão, né, da sociedade de roubar mesmo a autoestima de pessoas negras, de negar. Então a gente entende que durante a infância e adolescente, os meninos têm um padrão de, quando tem um cabelo crespo, então cacheado, de raspar a cabeça. E aí até que chega um momento na adolescência, então um momento de descobrimento ali, que passa a deixar o cabelo crescer e vem toda aquela pressão da sociedade e tal. Em relação às mulheres, a gente tem essa pressão pela estética de alisar os cabelos, de esconder os crespos, de esconder volume, de que frizz não é bom. E aí chega um momento que as químicas, assim, eu sou contra química no cabelo, porque você fica refém daquela química com o passar do tempo e é um refém de que a cada 3 meses você tem que refazer o retoque da raiz e você não sequer tem o conhecimento de como que é o seu cabelo natural. Eu comecei a alisar o meu cabelo mesmo, eu tinha 6 anos de idade. Então, quando eu cheguei com 15, que foi o que eu contei, que aí minha mãe pegou e falou que era para eu passar a cuidar do meu cabelo sozinha, eu recorri às tranças como uma forma de proteger o meu cabelo durante esse período em que eu estava sem químicas e aí a raiz cresce. Querendo ou não, a gente vem e recorre a outras coisas, se não químicas, mais chapinha, que também acaba danificando o Fica cabelo. aquele lance das duas texturas É, as também, duas né? texturas, sem contar, tipo, a agonia, porque a gente tá falando, né, de imagem, a autoestima. Então, 90% assim das pessoas que usam trança, eu falo não só tipo das minhas clientes, mas No no geral mesmo. geral, as pessoas passam por isso da transição e é muito bacana porque eu percebo um certo padrão, que é a pessoa vem já refém de uma química, entra nas tranças, se descobre, porque é muito bonito usar trança, a gente não tem para onde negar. E é um processo também que você vai, acho que da mesma forma dos locks, que é um cultivo, né? Que você vai cuidando do seu cabelo, você vai mudando as suas referências. Eu acho que, inevitavelmente, o processo de, eu não sei qual é a próxima trans que eu vou fazer, vou pesquisar, você já começa a afrocentrar, né, as suas referências, então você começa a ver beleza nas outras pessoas e você vê nas outras pessoas aquilo que tem em você. Então, se você antes tinha uma referência de beleza que era um cabelo alisado, esvoaçante, e começa a procurar referências de tranças, formatos, e descobre esse universo das tranças, né, que é muito plural, é um processo que aí a gente vê as pessoas também, às vezes, se prendendo na trança depois que sai do alisamento e se sentindo num lugar de se sentindo presa também, né, de tipo, é isso, eu só me sinto bonita quando estou de trança, já ouvi isso de muitas clientes, eu também me vi nesse lugar. Só que algo que eu sempre recomendo e já vi acontecendo diversas vezes é que durante esse processo com as tranças, tem um momento de retiradas, e aí nessa retirada não tem como, você tem que cuidar, tem que pentear, tem que fazer uma hidratação, mesmo que seja para colocar no dia seguinte, a gente sente que esses pequenos momentos de uma trans e outra vai criando uma identificação, um cuidado, um carinho pelo próprio cabelo que antes, quando a gente está alisando, a gente não tem, né? É um quê de muito esconder. Então, é muito padrão a gente perceber que uma cliente que já tirava num dia e trançava no outro passa a ficar uns 2 dias entre uma trança e outra, depois uma semana, um mês, até que se vê confortável. E já sabe também como lidar com o próprio cabelo, por causa que também é um aprendizado, né? Porque a gente não foi ensinado a cuidar Sim, dos nossos próprios crespo ou cacheado. exatamente. É isso que eu ia te perguntar mesmo, essa parada de, assim, a trança, ao mesmo tempo que ela é um instrumento muito forte de
de autoempoderamento, ela às vezes pode também reforçar um padrão estético, né? Porque assim, como você falou, tem muitas pessoas que pulam de uma trança para outra sem mais nem menos, e isso pode assim danificar muito o nosso cabelo da forma natural. Então eu acho importantíssimo assim a gente saber o lugar de cada coisa, né? Tipo, Uhum, não ser refém das tranças também para se sentir bonito, porque é a realidade de muitas mulheres negras, né? Tipo, uhum, e inclusive muita opinião externa assim influencia muito nisso, tipo, eu preferia você de trança, preferia você de lace, preferia uhum, você de chapinha. Então, eu acho que a branquitude está sempre tentando deturpar os nossos sinais de poder. Então a gente tem que sempre estar nesse lugar de se sentir bonito de qualquer forma, né? Tipo, saber transitar entre esses estilos e tal. E eu queria também dizer que, assim, o processo muito lindo que você estava descrevendo, de você procurar a sua próxima referência, procurar a próxima trança que você vai fazer, o próximo segmento, assim, que você vai uhum. seguir, é é uma parada muito de autoconhecimento também, né? Sim. Eu, quando eu estava pensando, assim, em pular para essa coisa da jornada dos locks, que é uma parada super complicada, eu me inspirei muito no Djavan, por exemplo. Então, assim, é muito bonito essa parada de você ver um negro e você, tipo assim, ver o cabelo dele e ver que aquilo é uma identidade, que você pode se inspirar e construir a sua própria também, assim. Uhum. E, bom, é uma coisa muito potente e, assim, eu queria ouvir de você como é, tipo assim, cuidar, assim, tanto das pessoas, escutar a referência, você consegue conhecer muito da pessoa também pelo que ela está pedindo, né? Uhum. No seu trabalho, assim. Se tem alguma história para contar pra gente? Cara, essa parte é bem difícil. Eu acho que é exatamente onde separa a profissão de transista de um profissional de cabeleireiro. Porque o cabeleireiro que, tipo, um padrão de salão de esquina, de rua, assim, de. Ai, como que fala? Os Barbearia, né? convencionais, né? Aham. Tipo aqueles. Não é nem barbearia. Mas eu falo, tipo, esses salões que a gente chega e manicure e pedicure ali na hora, agendamentos. A gente tem essa diferença por conta que, recentemente, inclusive, eu tenho feito parte de um projeto que é o Tranças no Mapa, que é liderado pela Laila, que é uma pesquisadora da UNB também, que ela pesquisa e ela fala algo que, desde a primeira vez que eu ouvi, sempre me tocou, que ela fala sobre o posicionamento da transista enquanto um agente político. Quando a gente fala de os atendimentos transistas, normalmente são pessoas pretas que estão fragilizadas, que estão adoecidas por conta disso que a gente falou de ter autoestima roubada. E aí, nesses atendimentos, a gente se depara com coisas que às vezes eu me sentia muitas vezes não muito preparada. Agora, como você falou, né, eu me identifico como uma trançadeira, porque eu tô encerrando minhas atividades enquanto transista, não pretendo mais continuar atuando enquanto transista. E eu acho que essa parte, esse tato que a gente tem que ter em relação ao cliente, por ser uma pessoa preta, é algo muito importante, que difere, porque sentam pessoas na nossa cadeira que são completamente diferentes. A gente escuta histórias tocando em relação à autoestima. Quantas vezes eu já não chorei junto com o cliente por conta que ela comentando comigo a diferença de quem ela era no primeiro para aquele atendimento, e já era, tipo, sei lá, o nosso quarto, quinto atendimento, e envolvem coisas, tipo, de saúde mesmo, porque quando a gente fala de trança, eu tinha uma frase no estúdio, que era, nunca foi só sobre trança, sempre foi autoestima. Quando uma pessoa tá com autoestima, quando ela tá empoderada, ela tem força de sair de ambientes. Aí, usando, tipo, esse exemplo que você perguntou de cliente, eu tive essa cliente que eu lembro que no primeiro atendimento que eu fui, ela era uma mulher retinta, mais escura, assim, com cabelos crespos na textura 4C, ali, bem crespo. E ela sofria um relacionamento que era completamente abusivo com um homem branco, que ele batia nela e eu já presenciei, assim. E foi algo tão surreal dele fazer isso na minha frente que eu fiquei sem reação. E aí, logo em seguida, eu saí e tentei conversar com ela de tipo, Mona, você está em perigo, eu me senti em perigo também nessa situação. Sim. E
Ai, por causa que eu lembrei, fiquei até nervosa. Fica, E aí precisar eu de um lembro que tempo. enquanto a gente conversava nessa primeira vez, ela me falou sobre o quanto ela não se achava bonita, o quanto ela não se achava quista, sabe? Não acreditava que as pessoas poderiam nutrir um sentimento bom de amor em relação com ela. E ainda me perguntou, tipo assim, tá, você acha que eu sou bonita? Quando eu falei, tipo, não, você é belíssima, uma pele negra que brilha, reluz, e tá escuro. E aí ela pegou e me perguntou, tipo assim, então me fala pessoas pretas, negras como eu, que são bonitas. Me fala, tipo, pessoas na TV. E imediatamente eu falei sobre a Isa, Citou. que era, tipo, o mesmo tom de pele. Ela falou, ai, mas é diferente, ela tem aquele corpão, quis trazer mais questão de estética, assim. Eu falei, não, quando eu sair daqui, você vai começar a assistir as coisas que ela fala, vai ouvir as músicas dela, prestar atenção. E aí, 2, 3 atendimentos depois, ela me contou que depois que eu fui embora, ela passou a pesquisar sobre a Isa. E nisso ela conheceu outras atrizes que também tinham participado de programas que foram entrevistados por ela. Acho que era pelo Lázaro Ramos, aquele espelho. Lindo, né? O E, espelho. e tudo. E como ela começou a se ver e se achar bonita, de se olhar no espelho e falar, o nariz dessa pessoa aqui também é bonito. Eu lembro que ela sempre usava o mesmo padrão de trança miojinho, que é aquela técnica mais antiga, que é bem aneladinho assim. E aí eu cheguei, ela já tinha trocado a cor, depois ela trocou a técnica e trazendo umas referências assim de Izzy. Eu falei, mulher, vamos conversar. Mudou alguma coisa? Ela mudou. Ela saiu desse Saiu. relacionamento, Cara, coisa boa, cara. terminou com ele pra você ver, tipo assim, ela era dona da casa onde ela morava, ela que bancava a casa e tal. Só que a autoestima dela era tão baixa que ela não conseguia sair dessa situação. E o quanto, tipo, as tranças, não só, tipo, o fato de ir lá fazer uma trança, ela olhar no espelho e gostar, muda, mas o que você falou de que tranças, aquele momento, aquele contato que tá ali eu e ela, aquela troca, aquela conversa, porque trança também é algo demorado. Então, eu vou ficar 6, 7 horas trançando a cabeça de uma pessoa, a gente vai ter uma troca. Eu vou me doar, eu já tô me doando ali na questão da técnica, né? Colocando algo que eu sei na cabeça da pessoa. Então, eu também vou conhecer aquela pessoa e a gente vai ter uma troca que a gente vai aprender mutuamente. Acho que a profissão de transista difere muito do cabeleireiro tradicional, porque a gente tem que ter esse tato, a gente tem que ter um certo estudo, sabe? Um apoio para a gente se preparar e também ajudar essas outras pessoas para além da estética. Total. Um espaço ali de perceber muito minuciosamente, assim, É, as ajudando a falas. nossa Aham, comunidade, né? sim. Véi, pensando nisso, me veio muito a coisa da força histórica, assim, dessa figura das trançadeiras, né? A gente sabe que, tipo, é um conhecimento matriarcal, predominantemente, passado de geração em geração, e dessas mulheres que estão para além de um serviço. A gente sabe que, tipo assim, eu, por exemplo, passo muito, imagino que você mais ainda, aquela coisa de tipo, chega uma pessoa, geralmente uma senhora branca, me perdoe aí, e vem e pega no cabelo assim, e a gente se sente muito invadido, né, por isso. Aham. Então, tipo assim, é uma confiança muito grande você, tipo assim, você sentar e deixar uma pessoa fazer seu cabelo. Então, eu só queria dar esse destaque para essa tradição mesmo, que está aqui embrenhada no Brasil, assim como em qualquer país que tem uma cultura afrodiaspórica, como nós, assim, dessa importância dessas figuras que não são só de serviço, mas de serviço estético, mas um serviço emocional, assim, quase Total. que um processo de terapia mesmo, É assim, uma né? das profissões mais antigas, né, assim, porque a gente vem, que nem você falou, né? É um aprendizado que vem ancestral, que as pessoas foi passando de geração a geração. É uma tecnologia ancestral o ato ali de você trançar, fazer aquelas artes. Tem várias E é uma histórias. tecnologia também no sentido de ser um ciclo onde pessoas pretas conseguem interagir e trocar conhecimentos fora de um julgamento social que sempre Aham. acontece, né? Uma sensação de quilombo, né? Uma Sim, resistência ali, um aquilombamento.
Eu acho que vem muito também naquilo que eu estava falando sobre transistas serem agentes culturais, seres políticos, né? E é muito louco a gente pensar que a gente carrega toda essa história, tem toda essa ancestralidade, e só ano passado que a transista foi acrescentada como uma profissão no Ministério de Trabalho. Atividade É uma regularizada, atividade né? regularizada, só que ainda assim ainda está junto de estética. Não tem ainda esse reconhecimento de que é um, como que fala? Que é não é produto, patrimônio cultural e material, né? Uhum. E a gente precisa lutar para que as pessoas reconheçam a transista para além desse profissional estético, cabeleireiro, né? Mas todas essas outras coisas que vêm por trás. Eu lembro que pouquíssimas vezes outras transistas fizeram o meu cabelo, mas o conforto que é pra gente, pessoas negras de cabelo crespo, entregar o nosso cabelo na mão de uma pessoa que sabe o que tá fazendo. Sim. Porque é muito diferente. Tanto é que geralmente, tipo assim, a maioria das pessoas uma transista, assim, pro resto da vida, né? Tipo, muito difícil trocar, assim. Igual um homem é com barbeiro de não trocar, eu tenho um cliente, tipo assim, que quando eu contei da minha intenção de parar de trançar, que vem muito também de um lugar que é um trabalho que é muito cansativo. A gente Muito fala sobre desgastante, né? horas trançando, atendendo, mas a gente tem que ver porque pelo lado profissional são horas em pé ali, fazendo as tranças, seguindo uma referência, tipo, criando, mas também tem todo o trabalho por trás de aprender, de pesquisar, de testar as coisas para poder reproduzir. E aí, muitas vezes a gente desenvolve doenças tipo, eu tenho tendinite, se eu mexer minha mão, eu Caramba. faço todos os cracks possíveis. E nesse processo, minhas clientes, tipo, meu, pelo amor de Deus, Não não faz isso para, não comigo. me abandona, não faz isso comigo, não. E ou então me indica outra pessoa, então já que você vai parar em quem você confia, aí também é um lugar de tipo, calma, Sim, também sim. vou pesquisar. E toda a parte de você ter que divulgar seu trabalho também, né? Eu acho que é um dos corres, assim, mais, velho, puxados de você. Sim, eu comecei a trançar há 15 anos atrás, né? Então foi antes de WhatsApp, Instagram, essas coisas. E eu lembro que antes de começar a trançar, muitas vezes eu tava andando com a minha mãe no centro de Taguatinga e a gente tava, tipo assim, na Sandu e via alguém de trança lá subindo. E quantas vezes a gente não correu atrás de pessoa? Eu lembro de uma vez, tipo, essa do centro de Taguatinga, a gente tava lá embaixo, a gente viu uma moça subindo. Eu nunca corri tanto atrás de uma mulher para chegar lá na hora e perguntar onde ela fazia o Onde ela cabelo. fazia, né? E era a mesma transista que fazia o nosso cabelo. E a gente ficou, tipo, corremos à toa. Por causa que na época era muito nichado, assim. Então, para você conhecer outros profissionais, era cutucando o pessoal na rua mesmo e perguntando. E aí, quando eu comecei a trançar, meu principal marketing assim eram as minhas próprias clientes assim que Mel tava andando na rua, uma pessoa me parou e perguntou, passei o seu contato, viu? Não sei se vai falar porque eu também não No boca a conhecia, boca boca mesmo, a assim, né? boca, e falar, ai, minha transista é muito boa. E quando eu via, ou então tipo assim no trabalho, eu lembro que teve uma época que eu atendia muitas militares que de repente um apareceu de trança. E Ninguém aí superior todas. falou nada, todas as outras começaram a trançar. E aí foi onde eu fui entendendo também como que era essa questão de cabelo dentro desses serviços, né, de, tipo, militares. E elas chegaram a me mostrar, inclusive, Ai, eu esqueci o nome. Um documento que explicava quais eram os cabelos que elas podiam usar, de que forma e tal. E não tinham tranças lá. As Um documento. referências no É documento, uma um violência documento institucionalizada mesmo, assim, institucional. né? Eu espero que hoje em dia esteja atualizado, assim, mas eu lembro que as referências que tinham lá, e era tipo aqueles documentos que falam sobre roupa, né? Porque eles têm todas essas regrinhas de coisas que tem que fazer. E não tinham pessoas negras, não tinham pessoas de cabelo crespo, falava a respeito do corte de cabelo que, ai, se for curtinho até a orelha, tudo bem usar solto. Mas e o meu cabelo Black Power, que se eu esticar, ele vem aqui na quadril e se eu solto, ele vem na orelha. Eu posso ir com ele Pois é. solto? E aí, mas o marketing principal sempre foi assim, o boca a boca e fazer o meu trabalho bem feito. Ah, que coisa boa. É, Agora falando um pouco dessa coisa das violências sociais, né, com o nosso cabelo. Cara, eu tenho amigas que são ali, sei lá, do campo da ciência política, por exemplo,
que elas, tipo assim, veem o meu cabelo, né, veem os locks e falam, tipo, velho, eu queria muito fazer, mas literalmente, tipo assim, isso pra mim significaria menos oportunidade de emprego na minha área, Uhum. assim. Então, é uma coisa, infelizmente, que acontece de forma... Vou fumar, Acontece. amiga. Tranquilo. De forma geral, assim, né? Acontece muito. E assim, falando no meu lugar de fala, assim, como homem negro, teve sempre aquela fase de, tipo assim, ser o neguinho careca, né? Uhum. Na Usar o cabelo zero. na zero, Uhum. sempre pagava, sei lá, R$ 15 ali pro barbeiro. Uhum. Inclusive, só cortava, na minha infância, predominantemente em barbearias brancas, assim. Já passei, cara, sei lá, eu pedi pro cara tirar as pontas e aí eu saia careca do nada, Uhum. sacou? Porque é o único corte que eles achavam que também É, era que você podia o fazer, que dava pra sabe? fazer com o meu cabelo, Aham. assim, né? Então é uma falta de preparo, assim, para lidar com essa curvatura, né? Com esse. Sim. E que é uma coisa, tipo assim, somos maioria, né? Sim. Aqui no Brasil somos maioria. Então é muito bonito também ver que, assim, com o passar dos anos, tá se tornando uma cultura muito mais falada. Sim. Dos locks, por exemplo, cara, eu vejo muita gente de locks na rua e muita gente criando conteúdo, ensinando Sim, o processo. recentemente eu fui fazer um trabalho de aqueles, né, que a gente costuma ser chamado em consciência negra em escolas e tal, pra aí eu fui dar uma palestra a respeito de cabelos afro. E, cara, que legal foi chegar numa escola de ensino fundamental e ver que a maioria, assim, puxando de cabeça, na verdade, eu não consigo lembrar de ver meninas ou meninos usando cabelo alisado, ou então uns meninos, até tem, né, até hoje os que usam raspadinho e tal, Uhum. mas foi muito legal ver a quantidade, assim, de cabelos cacheados. Cara, eu fui pra ensinar, as meninas estavam me explicando sobre fitagem, qual que era a fitagem preferida pro cabelo delas, que se eu tivesse mais tempo, elas iam fazer fitagem no meu cabelo. E eu, tipo assim, véi, eu fui entender o que que era fitagem pro meu cabelo crespo. Eu acho que eu ainda estou aprendendo. E é muito bacana ver, tipo, como as coisas têm mudado. Mas, apesar de tudo, o racismo não deixa de existir, né? Tipo, é muito frequente comigo também o caso de senhorinhas me parando na rua pra vir colocar a mão no meu cabelo, na minha cabeça. E eu fico, ô, amor, não pega no Já te meu falaram uns ori, absurdos, não, por assim? Eu favor. O já que que é escutei com... muito Aham. absurdo, cara. Como mestre de cerimônias também, quando eu tô no palco com o microfone, eu sempre falo, gente, vamos estar respeitando as minas, as monas e as crespas. Meu cabelo, ele é lindo, mas não é pra você ficar relando a mão. Eu não tô aqui de objeto pra você. Sim. Quantas vezes a gente não vai num rolê e, sei lá, as pessoas só, que cabelo lindo. Eu Já vai posso pegando, tocar. né? Nossa, eu achava que era duro, cheiroso, né? E aí a pessoa acha que, tipo, ela estar falando isso pra gente, isso não seja um racismo também, né? Que Sim. aí você fica tipo, nossa, tá me objetificando. E às vezes vem num lugar até inocente, assim, de curiosidade mesmo, né? Porque um dos efeitos do racismo estrutural é a gente não ser falado, assim, né? Ser ensinado. Sim. Que é possível, como funciona e tal. Mas eu acho que, independentemente, a gente tem que sempre ser, velho, pulso firme e. Porque a gente não sei se é tão inocente assim, porque eles não fariam isso com outras pessoas, né? A gente não para pessoas brancas de cabelo liso na rua pra falar, nossa, o dedo escorre, né, menina? Eu achava que não. Sim. E aí a gente tem que estar sempre se preparando para essas sensações, né? Quando a gente decide assumir quem a gente realmente é, o que a gente gosta de vestir, o que a gente gosta de fazer nos nossos cabelos, ou não fazer Para também. além da batalha pessoal de, tipo assim, assumir essa identidade, tem a batalha social, né? De você Sim. lidar com todas as paradas que vêm com isso. Uhum. E assim, é isso mesmo, a gente não tem culpa nenhuma também da pessoa ser desinformada, então, tipo assim, Exato. saiba o seu lugar, né? Assim. Uhum. E, bom, eu queria falar também sobre a versatilidade do cabelo, principalmente no lugar das mulheres negras, assim. Eu vejo a cultura das laces também como uma forma muito potente de traduzir como as pessoas negras têm essa capacidade de transitar na sociedade em diversos meios e, tipo assim, literalmente se transformar para estar em ambientes brancos, para estar em ambientes machistas, tá ligado? E eu acho muito bonita essa parada de, tipo assim, cara, você vê uma negona
na segunda-feira com cabelo natural, na quarta-feira com uma lace Chanel, e na sexta no Já tá baile, de tipo assim, trança. tipo Aham. assim, essa parada essa pluralidade de personalidades, assim, e a potência que isso traz, né? Uhum. Eu acho que vem muito no lugar dali do autoconhecimento. E também com o avanço, né, de tipo da gente voltar para nossa própria cultura e falar, ok, vou começar a trabalhar com tranças e toda semana também tem um lançamento de tranças. É um dia você abre o Instagram e já tem uma pessoa vindo com um mullet com trança, na outra semana já é uma trança de 4 pontas, um corrente. E eu acho que isso é muito bacana porque traz num autoconhecimento, sabe? A gente está sempre pensando em formas de se expressar ou de se ver diferente, sabe? E no universo das tranças a gente tem tantas variedades que eu acho que quando você começa, tipo, é viciante, né? Quando você faz a primeira trança, que você vê as outras opções, você fica, eu quero fazer aquilo ali também. Quero fazer E tudo, aí né? eu quero fazer aquilo ali também. E aí, isso das laces eu acho que é bacana também porque é mais ainda isso, né, da gente diversificar, da gente mostrar várias frentes da gente para os outros, assim, para o mundo, sem deixar de ser a gente. Eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto, assim, na área das tranças. E eu acho que nesse ramo também de, tipo, nesse estado de estar parando de atender, é onde eu mais vou sentir falta, que é, às vezes, encontrar clientes na rua sem tranças e eu ficar, menina, não lembro de você. Que Aham. trança que a gente fez? Ela, ai, eu fiz uma trança rosa com ponta verde, não sei o que. Eu, menina, não lembro, aquela cabelo ficou tão lindo, como é que tá sua mãe? Ah, coisa E boa. aí, até de, tipo, da gente ter essas marcações, assim, porque é uma delícia. Eu adoro. Que lindo. É, tipo assim, você tem alguma crítica a fazer em relação a... Por exemplo, eu vejo muitas meninas negras, crianças negras, né? Que, tipo assim, sei lá, a mãe às vezes é uma mulher branca, ou às vezes até uma mulher negra, tipo assim, não letrada, assim, com essa questão do cabelo. E N- meninos também, né? Enfim. Mas, assim, recebe ali uma falta de cuidado mesmo, assim. Uhum. Por exemplo, Tem um, sempre bota rabo de cavalo na menina, assim. tem um certo padrão, assim, de casais interraciais que tiveram filhos, que eu atendi já muitas crianças que realmente tiveram traumatizada, porque de sentar na cadeira e o simples auto, né, o ato de eu ir com a mão na cabeça e eles já, tipo, se contorcerem, chorarem e afins, ou então até questão de autoestima mesmo, de não ver beleza porque escuta dentro de casa. Ixi, já vivi situações diversas vezes de eu ver mãe no salão, com o salão cheio, falando para todo mundo ouvir que o cabelo do filho era feio, que o cabelo do filho não era fácil de cuidar, que estava odiando estar naquele momento ali com ele. E eu acho que é onde um lugar também que a transista entra, num lugar de tipo, olha, sinto muito que a sua casa é assim, que você viva nesse ambiente, mas vamos trabalhar essa autoestima, vamos trabalhar essa beleza, vamos entender. E principalmente vem de um lugar de casais em que eu percebo assim, né, que a gente vai perguntar da pessoa falar, ai, porque é a primeira vez que eu tô trançando meu cabelo, é a primeira vez que eu tô indo em um lugar que sabe cuidar da curvatura do meu cabelo, porque minha mãe era branca e o meu pai era negro. Normalmente é esse o padrão, porque a responsabilidade de cuidar do cabelo das crianças, por ser uma questão estética, cai muitas vezes em cima da mãe, né, da mulher ali. Então, se a mãe não sabe e também não procura aprender a como cuidar do cabelo da sua criança, a gente cresce ali, senta na cadeira, uma adulta de 30 anos que ainda é uma criança fragilizada, né? Sentida ali com aquele lado, e a gente vem trabalhar todo esse lado. Mas hoje em dia a gente tem muitos profissionais que fazem um formato de curso que eu acho muito bacana, que é cursos para pais. E aí, tipo assim, você não sabe lidar com o cabelo do seu filho, vem cá que a gente vai te ensinar, porque eu acho que, por mais que a gente tenha profissionais, não é bacana
Eu não acho interessante crianças fazerem, tipo, crianças de 2, 3 anos de idade, fazer trança tão cedo. Porque às vezes também recorrem a isso, de tipo, vou ter que levar num profissional. Eu acho que esse momento de pai e filho, mãe e filho, e de cuidado com o cabelo é muito importante para a construção de autoestima de qualquer pessoa. Sim, total. Uhum. E assim, você falou sobre essas pessoas mais velhas que ainda têm uma barreira, ou então um desconhecimento, assim, ou então não foram possibilitadas mesmo Uhum. de explorar essa parte, assim, né? E eu acho muito lindo, cara. Eu já acompanhei pessoas, tipo, mães pretas, retintas de amigos meus, tipo, já nos seus 30 para 40 anos, assim, Uhum. que saíram desse padrão, tipo, nessa fase da vida de alisamento e, velho, começaram a Nossa, eu tinha se uma cuidar, assim, sabe? cliente, a Dona Maria, que ela tinha 70 anos. Quando eu conheci ela, eu acho que 70. 70 anos. Quando eu conheci ela, eu acho que ela tinha ali uns 60, por causa que eu era transista da. Ai, gente, eu fico muito perdida de É nomeatura, muita por causa gente. que ela, a minha cliente era casada com a filha da com o filho da Dona Maria, entendeu? Aí eu ia muitas vezes fazer o cabelo dessa cliente na casa da Dona Maria e era eu estar trançando o cabelo ali e ela passava e olhava assim e falava, eu acho isso horrível. Quando a Dona Maria fez 70 anos, ela decidiu que queria trançar o cabelo para ter mais praticidade. Ela também passou a comprar perucas. Então, eu tinha a minha cliente mais velha, foi a Dona Maria, de 70 anos. E ela falava, tipo, nossa, eu tava dando bole, né, menina? Você ia lá pra casa há tanto tempo pra trançar. Acho que é cunhada? Aham. Gente, eu sempre fico perdida nesses nomes. Ia pra trançar ela e eu ficava ali, ó. Se eu tivesse pensado antes, você já era minha transista há muito mais tempo, eu já tinha feito muito mais coisa. E Dona Maria também se arriscava, E você vê se que ela jogava construía tipo uma nas resistência técnicas. enorme, mas na verdade era uma admiração ali Aham. profunda que ela tinha Sim. internamente, né? E aí ela pegou e falou que ela nunca, tipo, tinha feito tranças antes, que era sempre o cabelo alisado. Antigamente ela ainda me explicava, assim, as técnicas, que era aqueles pente quente, que tinha que esquentar na beira do fogão. Então ela sempre Nossa. cresceu com aquilo Aham. ali sendo, eu tenho que fazer isso para estar bonita. Ela nunca sequer pensou na trança, até que um belo dia ela, e se eu me lançar? E foi a minha cliente mais senhorinha, assim, e eu carrego isso com muito carinho, muito cuidado, por causa que é muito importante aos 70 anos a gente se arriscar a fazer algo novo pela nossa saúde, pela nossa autoestima, e é algo Sim. tão, de certa forma, assim, simples, né, que é uma trança. Véi, muito lindo escutar isso, de verdade, assim. É... E bom, Mel, eu acho que a gente já conseguiu falar bastante, assim. Acho que a gente tá já chegando no final, assim, da nossa conversa, né? E, pô, eu queria saber se você tem alguma mensagem, assim, que você gostaria de deixar pra galera que tá assistindo aí sobre esse tema, assim, uma coisa que você acha importante das pessoas escutarem, assim, de você. Tá, eu acho que hoje eu estar aqui na Estação IFB falando sobre as tranças é um momento assim que a minha história meio que está se reencontrando, porque eu fui estudante do IFB de gestão pública, uma coisa que poucas pessoas sabem. Eu cheguei a fazer 3 semestres e aí veio a pandemia. Nesse período eu tive que decidir muito entre trabalhar ou seguir estudando, apesar de tudo estar fechado e afins, as contas continuavam chegando e eu não tinha meios de seguir com a faculdade à distância, então tentei auxílios, foram negados, então eu decidi que, tipo, eu entendi que ter esses auxílios negados e não tinha como eu seguir com a faculdade, tipo, pelo celular, que era bem ruinzinho na época, eu decidi focar inteiramente na minha profissão no ramo de transista. E na pandemia, minhas clientes me ajudaram. Então, tinha cliente de tipo, Mel, não precisa ser agora, não precisa ser amanhã. Vamos esperar essa pandemia passar, mas eu vou te fazer o pagamento total. Então, foi um caminho. Eu tive que fechar a porta, assim, da minha era acadêmica para focar inteiramente no profissional, que foi onde eu abri o meu salão posteriormente, fui dona de um estúdio, até que em algum momento da minha história eu entendi que também não era aquilo que eu queria e sigo aí na comunicação.
Mas estar aqui hoje no IFB, que abriu as portas para mim aqui no podcast, para eu falar das tranças, que é exatamente isso, né? É uma profissão que me salvou, salvou outras mulheres, salva e vai salvar muitas outras pessoas no questão financeira, né? Não só a autoestima, como a gente estava falando, e psicológico, mas capital mesmo aqui. E dando possibilidade para a gente fazer outra coisa também. Então, se hoje eu estou na comunicação, estou me comunicando, falando sobre as tranças, foi porque em algum momento a trança me possibilitou, me salvou, assim, de conseguir pagar as contas, de, enfim, empreender, né? Então, acho que o que eu falaria hoje para quem estiver assistindo é que acredite nas coisas que você faz, se dedique, que nem sempre o que você precisou, a escolha que você precisou tomar no passado vai fechar, né, as portas para você. Às vezes ela vai abrir uma janela. Perfeito, pô. Cara, foi um prazer enorme, Mel, de Foi um verdade. prazer também. Sua Obrigada história é pela muito, conversa. sua história é muito linda, você tem Obrigada. muito a dizer, assim. Queria te agradecer pela disposição de vir aqui conversar com a gente. E é isso, galera. Vamos tá chegando ao final aqui. Cara, ame seu cabelo, deixe seu cabelo crescer, experimenta, se conheça, né? Tem gente que chega, sei lá, aos 30 anos e não sabe nem como é que é Tem a gente que chega curvatura aos do cabelo. 70, né? Que nem a Ana Maria. Assim, é isso, gente. Amem seus cabelos, é essencial para a construção da nossa identidade, assim. E é isso. Chegamos ao fim aí de mais uma Estação IFB. Até a próxima. Valeu.